Meus amados, louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 3, no versículo 1. Desculpa, não é 3, é 4. Capítulo 4. Versículo 1. Glória a Deus. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Pode sentar, amados. Eu louvo a Deus porque nós podemos ver que Deus tem abençoado a igreja aqui em Toyocá, os irmãos que são firmes, que continuam olhando para Jesus, né? Olhando para Jesus sempre. A gente não perde nem nada do foco nosso, da vida espiritual, quando nós olhamos para Jesus. Quando você olha para o homem, olha para as pessoas, você começa a perder o foco. Você vai perder a noção. Mas quando você olha para Jesus, você enxerga o caminho, porque Ele é o caminho. Você conhece a verdade, porque Jesus é a verdade. E você tem vida, porque Jesus é a vida. Então, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante para todos nós. Sobre a felicidade. Ser feliz. Então, amados, o que é realmente ser feliz? Todos querem ser felizes. Essa é uma busca. Esse é o sonho de todas as pessoas. Feliz dos negócios, feliz no casamento, feliz com a família, feliz em todo lugar, feliz na igreja. Mas uma coisa é nós querermos, outra coisa é sermos. E por que queremos e não somos muitas vezes? Nós precisamos entender uma coisa muito importante. Primeiro, quando Jesus ele esboçou o seu primeiro sermão, ele falou sobre felicidade. Ele falou sobre felicidade. No discurso das bem-aventuranças, ele estava sempre falando, feliz é o homem, e começou a falar, dando assim o endereço para ser feliz, para ser abençoado. Que bem-aventurado é uma pessoa abençoada por Deus. Se não é bem-aventurado, não tem a bênção de Deus. E nós, como crentes em Jesus, amados, nós estamos precisando entender o que é ser feliz em Deus. Porque no mundo, muitas pessoas buscam a felicidade ou a alegria em prazeres, em negócios, em coisas que podem ter. Na verdade, elas conseguem até momentos felizes, mas no final não são felizes. E por quê? A intenção e o desejo é que essa felicidade perdure, ela permaneça não somente em momentos, mas que ela perdure de uma forma tão íntima, tão dentro de nós, que nós vamos ver pela palavra de Deus que não importa as circunstâncias, seremos sempre felizes. Nós vemos aqui que essa alegria, amados, essa verdade da alegria, ela tem que ser focada em Deus. Paulo escreve aos Filipenses, e ele não escreveu estando na beira de uma praia,
ou numa casa de campo, ou num hotel de luxo, ele estava na cadeia. Ele estava preso e estava dizendo: minha alegria, vocês são minha alegria, eu sou alegre, eu estou feliz. Uau! Então, amados, o que nós podemos entender disso é que os dias difíceis e sombrios da vida de Paulo não conseguiam tirar dele a alegria, a felicidade. E nós? O que nos faz ser felizes? E o que nos tira a felicidade? Quando nós entendemos isso, e a partir de hoje, você e eu teremos a condição, segundo a palavra de Deus, de não termos mais problemas com os problemas. Mas nós saberemos que os problemas, eles podem até vir, ou estar em nós, ou estar sobre nós, mas que os problemas, entendendo o cerne, a alma dessa mensagem que Paulo está passando para a igreja em Filipos, é que não importa as circunstâncias, nós temos que ser felizes. Mas pastor, isso é impossível. Realmente é. Ele disse: alegrai-vos no Senhor. Então a primeira coisa que você tem que pensar, alegrar em quê? No Senhor. E o que é alegria no Senhor, amados? Nós, muitas vezes, nós atrelamos a nossa alegria, a nossa felicidade nas circunstâncias, em pessoas, né? Nós atrelamos ela: se eu tivesse isso, eu seria feliz. Se o meu pai e minha mãe estivessem aqui, eu seria mais feliz. Nós atrelamos, muitas vezes, amados, em circunstâncias. E é por isso que nós temos problema com a felicidade, com a alegria. Porque quando as circunstâncias se tornam adversas e contrárias, onde está a alegria? Acabou. Então alguma coisa está errada com o foco. Precisamos arrumar isso. Precisamos consertar isso. Deus quer que sejamos alegres. Deus quer que sejamos felizes. Mas Jesus não enganou você nem a mim quando Ele disse que no mundo teríamos aflições. Mas no meio das aflições é possível sim ser alegre. Aqui está um exemplo, nosso irmão Paulo. Ele estava encarcerado e sabia que não ia demorar muito, ele ia ser morto. Nessa carta aos Filipenses ele até pensava, estava assim, ansioso ou então desejoso de ser solto para estar com eles. Ninguém que está preso quer: que bom que eu estou preso, estou feliz aqui. Não, mas as prisões de Paulo não conseguiam desfocar ou toldar, esconder o real e o verdadeiro motivo da alegria, da felicidade de Paulo, que era o Senhor na vida dele. Então quando você e eu perdemos esse foco, perdemos esse objetivo, esse ideal de ter Cristo em nossa vida cada dia, nós também perdemos a alegria de viver. E aí então nossa vida se torna aquelas ondas senoides, altas e baixas, de uma profundidade muito grande às vezes, e às vezes estamos lá em cima, e isso não é bom. A Bíblia nos manda e nos fala sobre moderação, sobre equilíbrio. E o equilíbrio, na verdade, amados, nunca vai ser uma linha reta, mas sempre vai ter variações. Mas essas variações não podem ser tão profundas que levam você ao desespero, ou tão altas que levam você a se despreparar para o que vem depois. Que a pessoa, quando está muito alegre, ela não pensa em nenhum problema e não se prepara para eles. E quando ela está no profundo da tristeza, da angústia, ela se desespera. Ela não sabe o equilíbrio. E aqui Paulo está nos mostrando, amados, exatamente o equilíbrio.
E Paulo dizia: resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, que é segurança para vocês. Paulo está dizendo: irmãos, eu estou preso aqui, não se preocupe não. Vocês são a minha alegria. Eu penso em vocês, eu oro por vocês, e quando lembro de vocês, fico alegre. Então por quê? O foco dele era que Deus alcançou aquele povo. Até depois ele fala sobre até aqueles que pregam por disputas, por contendas. Ele diz: não importa. Importa que o nome do Senhor está sendo pregado. Importa que Jesus está sendo anunciado. Se é por contenda, por porfia, por inveja, não importa. Porque Jesus está sendo anunciado, e isso é importante. Então, Paulo, ele nos ensina que a nossa alegria não pode estar em sermos grandes, estarmos crescendo, ou sermos maiores, mas a nossa alegria, independente do tamanho, independente das circunstâncias, eu serei alegre. Por quê? Porque eu vou confiar. E lá no versículo 4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez eu digo: regozije-se, isso, alegre-se, seja feliz, sempre. E aí então, quando as circunstâncias vão bem, a nossa alegria está aqui. As circunstâncias mudam, a nossa alegria se vai. Quando pessoas nos decepcionam, a alegria acaba. Por quê? Porque o alicerce da nossa alegria não é Deus. O alicerce da nossa alegria é as circunstâncias, é bênçãos, é provisão. O alicerce da nossa alegria é o status. Aí, amados, as decepções serão muitas. Porque Jesus falou que teremos aflições na vida. E se temos aflições, então é que vamos ter momentos bons, momentos agradáveis, mas também teremos momentos que não serão agradáveis. E aí, como vamos reagir? Como estamos preparados para isso? É que é importante. Qual é o meu foco? Então, se eu olho para as pessoas, eu me decepciono. Se você olha para o pastor, você se decepciona. Se você olha para as circunstâncias da igreja, você se decepciona. Mas se você olha para o dono da igreja, se você olha para aquele que fundou a igreja, se você olha para aquele que edificou a igreja, você nunca vai se decepcionar. Você sempre vai ter um motivo para ser alegre. Sabe por quê? Porque você vai entender uma coisa muito importante. O que é ter alegria, amados, e ter vida em Deus? Significa que você vai agarrar com todas as suas forças a crença de que Deus está sempre no controle de todas as situações. Não importa as circunstâncias, o mundo está se desmoronando diante de você, e você diz: Deus está no controle. Eu não estou entendendo nada, eu não tenho motivo para dizer que isso é bom, mas eu me alegro sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas. E também eu creio que Romanos 8:28 é verdade, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua palavra. Estarei firmado nessa verdade, e essa é uma verdade que vai me fazer andar sobre as águas. Não importa o tamanho da onda, não importa a braveza do mar, não importa a força do vento, mesmo assim, Deus tem o controle e eu continuarei feliz. Eu continuarei alegre, porque está tudo desmoronando. A minha vida, as coisas parecem que não tem mais jeito, não há mais solução. Mas eu digo: Deus tem o controle. E sabe, isso me faz erguer a cabeça. Circunstâncias, elas sempre vão mudar.
Eu estava uma vez lá nos Estados Unidos, dentro de uma igreja americana. Estava tão preocupado com tanta coisa que tinha que começar ainda. Acabávamos de chegar na América, nos preparando para vir ao Japão. E lá naquela, não entendia nada do inglês ainda. E as pessoas falavam e eu apenas sentia, mas não podia entender com a mente. Mas sabia que Deus estava ali, pois a presença dele era real. E quando eu estava preocupado com as circunstâncias, eu estava assim, perguntando a Deus, como eu vou fazer? Como, Senhor, vai ser daqui para frente? Então um irmão se levanta e começa a falar em línguas estranhas. E dali a pouco a igreja toda calada, em silêncio, espera alguém interpretá-la. E quando alguém começa a interpretar em inglês, para mim era língua estranha de novo, que eu também não entendia nada. Mas o meu amigo que estava do meu lado, ele começou a traduzir para mim. E ele disse, Inácio, Deus está dizendo que Ele é o Deus das circunstâncias. E que Ele dá o controle. E que hoje Deus está tirando a tristeza do teu coração. Porque agora Deus está abrindo as portas para você. Uau! Ninguém me conhecia, eu nem sabia, nem entendia o que estava sendo falado, mas Deus ouviu o meu coração falar. E é por isso que eu aprendi, não importa as circunstâncias, Deus tem o controle. E essa é a nossa alegria. Esse é o motivo da minha alegria. Porque se for depender de tudo estar bem para ser alegre, então eu terei muitos e muitos momentos de tristeza, mais do que de alegrias. É interessante que Deus sempre age ao nosso favor. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele no versículo 31 do capítulo 8, ele disse, que diremos, pois, a todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uau! Deus é por você, amado? Você crê nisso? Amém. Deus é pela igreja dele, você crê nisso? Amém? Amém. Então é isso que nós temos que nos apegar. É nessa corda que você tem que segurar. Porque nessa âncora que vai manter o seu barco sempre firme, não importa o vento, a tempestade. A tua fé, ela pode até balançar, mas ela vai permanecer, porque a âncora está lá. A tua fé no Senhor, confiando que Ele tem o controle das circunstâncias que aconteceu na tua vida. Tudo aquilo que o inimigo tentou fazer para mostrar a você, acabou, não tem mais jeito, tem solução para você. Mate-se, destrua-se, morra, destrua tudo, acabe com isso. Ele diz, não, eu tenho o controle, aleluia. Nada acontece que Deus não saiba. E nada acontece que Ele não tenha o controle. E nada acontece que Ele não possa mudar. Porque Ele é o Deus do impossível. Então nós cremos, amados, que isso é uma meditação para mim, para você, para que hoje, a partir de hoje, ao participarmos da mesa do Senhor, tomando o cálice do Senhor, nós possamos fazer isso de uma forma definitiva, dizer, eu sou do Senhor e Ele é meu, então por que temer tudo que pode me acontecer nesse mundo? Se eu sou eterno, vou morar com Ele para sempre, as coisas todas elas vão contribuir a favor de mim, porque eu amo a Ele e a sua palavra. Então se Ele tem o controle, se Ele é poderoso, nada que Ele permitir será acima da minha força, pois Ele prometeu isso e eu creio. Então daqui para frente nada vai me desesperar. Eu posso até me preocupar, mas desespero jamais, porque o Senhor é o Deus das circunstâncias. E sabe, amados, a partir daquele dia que eu ouvi essa mensagem,
As portas começaram a se abrir, tudo começou a ficar mais fácil. Conseguimos alugar uma casa mais rápido, o apartamento saiu, nós ganhamos um carro para poder se locomover. Pessoas que começavam a olhar para a gente, via as necessidades, Deus mostrava a necessidade e colocava no coração para abençoar. E dali para frente tudo começou a entrar no eixo, sabe? Você pode não entender o que está acontecendo, como também eu não entendia nada que estava acontecendo. Mas uma coisa eu sei, eu confiei no Senhor, junto com a minha família. E a partir dali, as coisas começaram a chegar. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Você tem que estar feliz no Senhor, priorize Deus e a adoração a Ele na sua vida. Coloque diante de Deus que não importa o quanto você vai ganhar por mês, o importante é que você tenha tempo para servir e adorá-lo. Ele vai fazer do pouco o muito, e muito mais do que o muito pode fazer no mundo. Deus faz do pouco o milagre que Ele quer mostrar, porque Ele é um Deus de milagres, é o Deus da multiplicação. E quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, todas as coisas necessárias são acrescentadas. Isso o Senhor Jesus falou. Se você crê em Jesus, então você vai crer também que isso é verdade. E é interessante que o seu amor, o amor de Deus por nós nunca para. O amor de Deus por nós não depende de circunstâncias. Ele sempre nos amou e sempre vai nos amar. Você não se sente amado pelas pessoas, se sente abandonado, isolado. Ei, Deus te ama. Não é o bastante, não é o suficiente. Você queria alguém maior e melhor para te amar do que Deus? Se Deus diz que te ama e cuida de você, Ele não cuida como a gente pensa, Ele nem sempre cuida como a gente gostaria. Que não tivéssemos nenhum problema, que não tivesse nenhuma dificuldade, que tudo fosse flores na nossa vida. Mas não é assim. Não é assim. Pense no atleta. Ele vai se preparar para uma disputa, ele vai se preparar para um campeonato. O que ele tem que fazer? Muita coisa ele vai ter que renunciar, muita coisa vai ter que deixar, porque ele tem que se ater a certas coisas. É um treinamento, é um preparo para que quando chegar a hora, ele esteja pronto para fazer aquela prova. Assim também é o nosso Deus, Ele prepara você para as circunstâncias da vida. Vai vir uma tempestade lá na frente, então Ele te fortalece agora. Porque quando a tempestade vier, você esteja pronto. Mas para fortalecer, você precisa exercitar. E muitas vezes nós estamos tão acomodados que estamos com nossos músculos em repouso. Começa a crescer os músculos em lugar errado. Aí Deus quer que você exercite. Aí permite situações que você vai ter que gambatear. Vai ter que se esforçar. Vai ter que fazer mais do que você vai fazendo. Vai cansar, vai suar. Você fala, ai, estava tão bom antes. Ai, não estou. Mas esse é o momento de preparo. Esse é o momento que Deus está te preparando. Porque a sua alegria não pode acabar. A sua alegria não pode ser uma alegria dependente de circunstâncias e situações, mas uma alegria permanente. Não importa as circunstâncias, você é alegre, é feliz, porque Deus está na sua vida. Você confia nele. Ele vai cuidar de tudo para você. Se você quer ser alegre, você precisa entrar em sintonia com os propósitos de Deus. Quer ser feliz? Sempre. Então entre em sintonia com os propósitos de Deus. Isso é, saiba o que Ele realmente quer de você. E a palavra dele é um dos endereços, um dos guias. Porque o Espírito Santo também fala ao meu coração. Ele fala por sonhos. Ele fala por circunstâncias. Deus sempre está falando conosco porque Ele nos ama. E é verdade. Foque nos propósitos de Deus, a alegria. Quando você começa a olhar para qual é o propósito de Deus?
Qual o propósito de Deus nisso? Qual o propósito de Deus nessas circunstâncias? Sabe o que vai acontecer com você, amados? Você será uma pessoa forte e o resultado será natural. Não será resultados fabricados, forçados, resultados que a gente força e se arrebenta para acontecer. Essa vai ser natural, porque é Deus que está fazendo. Ele não tem problema. Deus não tem problema com circunstâncias. Deus não tem problema com crises. Deus não tem problema, amados, com o mundo. É dele tudo. Satanás está destruindo, matando e roubando, mas ele tem o controle sobre Satanás também. Você serve o maior. Você serve o único. Você serve aquele que é verdadeiro. Nós estudamos metade esses dias. Nós não somos monoteístas. Nós somos teístas. Porque monoteísta crê que existe um Deus maior. Mas nós não cremos que existe um Deus maior. Nós cremos que existe um único Deus. Único Deus. Deus Jeová. Deus de Isaac, de Abraão, Deus de Jacó. Deus Todo-Poderoso que tem o controle de todas as coisas. Maomé criou um Deus para os muçulmanos, chamado Alá. Muitos crentes pensam que Alá é o mesmo Deus nosso. Nunca foi. Primeiro, na declaração que eles fazem de Alá, eles dizem, no seu testemunho no Corão, Alá é Deus, Maomé é seu profeta e Alá não tem filho. Então não pode ser o nosso Deus. Segundo, em árabe, o nome Deus, nosso Deus, é Ali. E esse é Alá. Maomé entrou num templo que tinha 200 ídolos. E ele então quebrou 195 deles. Ficou só 5. Os 5 maiores, os 5 que ele achava e julgou mais poderoso. Dentre esses 5 ele começou a observar e disse, não, ainda está muito. E quebrou mais 4, sobrou 1. Ele disse, esse é Alá. É esse que os muçulmanos servem. É em nome dele que eles matam, destroem, cortam, fazem guerra, se explodem, se matam, se suicidam, em nome de Alá. Um Deus que na verdade são demônios. Uma casta de demônio tão terrível que é antivida, destrói as pessoas e fala para ela, se destrua porque aí eu te dou um paraíso. Tudo que a religião deles aqui proíbe, lá no céu vai ter. Vinho e prostituição. Tudo que aqui eles condenam, lá no céu vai ter. Mansão com 70 virgens e um rio de vinho passando em frente a 70 mansões. Cada virgem será sempre virgem. Ele dorme com ela, mas no outro dia ela fica virgem de novo. Então, para acreditar num negócio desse, tem que estar com a mente dominada por demônios. Porque isso é mentira. E tudo que é errado aqui, lá no céu é certo. Então veja que a palavra de Deus, amados, ela não nos engana. Ela não nos ilude, não faz promessas absurdas. Ao contrário, o Senhor nos fala assim, prepara-se, porque aqui na terra vocês são peregrinos. Vocês não são cidadãos. Porque depois que você creu em Jesus, você é cidadão do céu. E se Jesus disse, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Se odiaram a mim, vão odiar vocês. Mas também se ouviram a mim, vão ouvir vocês. É se preparado para isso. Eu não posso ficar dependendo de que o mundo me aceite, de que as pessoas me recebam e me aceitem, para que eu me sinta feliz. Não. Eu tenho que estar preparado e focado no que Deus quer para a minha vida, no que Deus pensa de mim, e no que Deus sabe de mim e que põe em mim, para que assim que as pessoas vejam o que Deus colocou em mim, eles digam, é de Deus. Alguns vão odiar, porque a luz incomoda as trevas. Quando a pessoa está em pecado, em problema, ela se incomoda com a palavra que vem contra ela. Quando a pessoa está com problema, ela se incomoda e as circunstâncias mudam e ela perde a paz. Então, se você quer ser feliz, eu vou terminar. Se você quer ser uma pessoa alegre, cada dia, você precisa estar em sintonia
com os propósitos de Deus para a sua vida. O que Deus quer de você, você sabe? Você tem já a ideia do que Deus quer da sua vida? Se não, alguma coisa está errada. É por isso que surgem tantos problemas na sua vida. Porque você está dependendo de circunstâncias para ser feliz. E hoje Deus está dizendo, olha, você só está sendo infeliz porque você ainda não sabe qual o meu propósito para a sua vida. Sabe o que Deus falou lá no Velho Testamento, através do profeta? Eu sei que pensamento tenho sobre vós, pensamento de paz, e não de mal, pensamento de vida. Então, creiam em mim e vivam, diz o Senhor. Muitas vezes nós dizemos que cremos, mas não estamos crendo em Deus. Nós cremos dependendo das circunstâncias. Ah, Deus está nesse negócio. Aí Deus permite o mal, o diabo já entrou no meio. Aí você começa a culpar o diabo, culpar as pessoas pelas circunstâncias. Quando na verdade não. Olhe para o Senhor e foque nele e diga, qual o propósito disso na minha vida? Esse é o caminho mais rápido para sair do problema. Quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, acaba o problema. Por quê? Você vai entender do jeito de Deus, que é perfeito. O nosso jeito é falho. Cada um de nós tem uma cultura. Cada um de nós foi criado de uma forma. Cada um de nós pode enxergar a vida de uma forma diferente. O propósito é diferente. Mas o propósito de Deus já vai mais mudar. Ele é igual para Ele, na perfeição. Para você pode ser diferente do outro. Mas para você, o de Deus é perfeito. Porque Ele trata individualmente. Ele não trata você como uma coletividade. Ele sabe o teu nome. Ele sabe quando você deita. Ele sabe tudo quanto você levanta. Ele sabe os teus pensamentos. Ele conhece todas as tuas necessidades. E Ele conhece também o que é melhor para você. Quando você crê nisso, você vai descansar. Alguém fala para mim, pastor, isso aí? Isso é problema de Deus. Por que você fala assim? Porque eu estou fazendo a vontade dele. Segundo o meu coração, não tem nada errado comigo em pecado. Não me acusa nada no meu coração, nem Deus está me mostrando nada errado. Então, se Ele está permitindo isso, algo melhor está na frente. É só esperar. O dono da razão é o tempo. O tempo te mostra as coisas reais. Às vezes a gente olha e não consegue enxergar, é verdade? Você entra num túnel, tudo fica escuro. E você acha que esse túnel nunca vai acabar. Se você já andou pelas montanhas do Japão, você já percebeu que tem túnel que parece que não vai acabar nunca. Nagano tem alguns túneis lá de 11 quilômetros. Você anda, mas não vai acabar não. Mas acaba. Uma hora de novo começa a aparecer a luz e você sai do túnel e começa o caminho novamente. É isso, amados. Esse foco interessante. Foque nos propósitos de Deus e a alegria será o resultado natural. Lá em Provérbios 1:7 fala, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tema ao Senhor. Procure saber os propósitos dele para a sua vida. E as circunstâncias todas vão ficar mais fáceis de enfrentar. Quando vejo pessoas dizendo, pastor, não tem jeito, é porque perdeu o foco. Deixou de confiar. Porque se você confia em Deus, tem jeito sim. Para você não, mas para Deus tem. Porque Ele é o Senhor. Está no controle da sua vida, da minha vida. Resta, irmãos meus, diz Paulo, que vos regozijeis no Senhor. Eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo,
regozijai-vos. E aqui eu vou parar, porque eu quero que você guarde essas palavras e medite nelas. Permita que o Espírito Santo acrescente, de acordo com a tua necessidade, mais princípios de Deus, que te ajudarão a erguer a cabeça e enxergar do jeito de Deus, para que não mais enxergue do jeito que as circunstâncias te levou a enxergar. As dificuldades, os problemas e impossibilidades, deixe na mão de Deus. Você consegue fazer o impossível? Não. Então, por que tentar? Entregue para Deus, o problema é dele. Como ele não tem problema, está resolvido. Só que vai ser do jeito dele, viu, Paulo? Vai ser do jeito dele. E às vezes a gente tem medo. Como será que Deus vai fazer? Não importa, ele é perfeito. Tudo que ele fizer é certo. Na Bíblia está escrito assim: até quando ele julga, até quando ele mata, ele está certo. Ele faz a justiça. Ele é justo, ele é perfeito. Não importa as circunstâncias. Creia no Senhor. Romanos 8:28. Todas as coisas, não importa boas ou más, todas as coisas que Deus permite vir na sua vida, vão contribuir para o teu bem. Às vezes no momento é o mal, você só enxerga mal. Mas se você é servo ou serva do Senhor fiel, permaneça fiel, que da tua fidelidade Deus vai honrar você. Que hoje para você é alguém que te jogou no chão e você se sente como um tapete, um capacho, e as pessoas olham para você pisando. Não tenha problema com isso, porque se Deus permitiu isso, é para que quando Ele te erguer, as pessoas vão dizer: milagre de Deus, só Deus faz isso. Mas não pode deixar de ser fiel, tem que permanecer no lugarzinho onde Deus quer que você esteja, mesmo que esse lugarzinho esteja incômodo para você. Deus está de olho em você e nas circunstâncias Ele tem controle. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Deus é fiel. E porque Ele é fiel, a palavra dele vai cumprir na sua vida. Não tema. Coloque diante de Deus todas as circunstâncias hoje, as que você entende ou julga que entende, e aquelas que você não entende nem quer entender. Coloque diante de Deus e diga: a partir de hoje eu vou descansar no Senhor. E lembre-se do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ao participar da ceia hoje, participe com o coração limpo. Tire toda a mágoa, toda a dor do seu coração agora, entregue na mão do Senhor. Diga: Deus, tome aqui. Não vou mais carregar esse fardo. Não vou mais carregar esse jugo, porque não é meu, é teu. Daqui para frente eu vou caminhar na confiança, na esperança, pela fé, vendo o que não é ainda, não se vê fisicamente, vou ver pela fé. E aí sabe o que a Bíblia diz? O justo viverá pela sua fé. Não recue, porque aquele que recua, Deus não tem prazer nele. Abaixe a sua cabeça. Coloque toda a tua circunstância e situação agora diante do Senhor e diga: eu estou entregando em tuas mãos este problema, essa circunstância. Eu vou deixar que tudo aconteça naturalmente.
porque eu quero entender os teus propósitos na minha vida. Deus maravilhoso, ao ouvir esta palavra eu me alegro no meu coração, porque o Senhor é fiel. Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, e Tu és o Deus que tem o controle de todas as coisas. Por isso, meu Pai, tudo aquilo que eu já sofri na minha vida, eu Te agradeço, pois me fizeram mais fortes e mais perto de Ti. E agora, Pai querido, se há algum problema que ainda não entendo, também coloco em Tuas mãos e vou descansar em Ti, caminhando, confiando que o Senhor tem o controle. E agora, meu Deus, eu peço ao Senhor, em o nome de Jesus, Tu que conheces e sondas cada coração aqui presente, desde a criança até o jovem, adolescente e o adulto, Tu conheces o nosso coração, e Tu sabes o que passa em cada um. Que nesse momento, Pai, o Senhor esteja recolhendo, aleluia, tudo isso que foi falado aqui, as pessoas possam entregar a Ti agora os problemas, circunstâncias. Crê que o Senhor tem o controle e caminhar alegre e contente, seguindo fielmente a Ti, sabendo que Teus propósitos para a nossa vida não falham. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Deus que atende-nos em todas as circunstâncias. No nome de Jesus, já recebendo a vitória pela fé, nós agradecemos e Te pedimos, não deixe que nossa fé esmoreça, mas que tudo esteja em Tuas mãos, tudo entregamos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode sentar.